hoje a gente vai realizar o YouCat com o querido Padre Wellington Santos. Bom dia, Padre Wellington, sua bênção, prazer em tê-lo de volta. Bom dia, Moninha, Deus te abençoe, te guarde, abençoe a todos que agora nos acompanham. E é, de fato, uma alegria a gente poder partilhar. Sempre fico muito feliz nas quintas, quando a gente está junto, partilhando sobre a palavra de Deus, sobre a doutrina da igreja. Amém, Padre, nós também. E, Padre, é interessante porque esse é um assunto recorrente. Acredito também que nos gabinetes pastorais o sofrimento, esse tema, né, Padre, que o ser humano sempre se pergunta se Deus existe, por que existe o sofrimento, é o tema que nós vamos tratar, né? Estava no plano de Deus que o homem sofresse, Padre, e morresse? Realmente é um tema muito recorrente, Moninha, e nos nossos atendimentos são muitas as realidades em que se toca justamente nisso, né, no sofrimento humano. E aí, de todas as ordens, né, a realidade do sofrimento afeta todo mundo. E é interessante, só antes da gente responder essa pergunta, mas refletir assim, Moninha, o sofrimento, as coisas que acontecem, né, as angústias que a gente enfrenta, elas nos desinstalam, elas nos tiram no lugar. Quando está tudo acontecendo bem, quando está tudo correndo bem com a vida, é como se ajeitasse todas as coisas no seu devido lugar. O sofrimento tira tudo isso do lugar. Aí a dor e a inevitabilidade, parece que não vai ter mais fim, acontece. Aí a gente passa a sentir como se fosse tudo acabar por causa desse sofrimento. Importante trazer essa reflexão, porque, vejam, não estava de forma alguma no plano de Deus que o ser humano sofresse e morresse. Não estava, né, no plano de Deus. Deus projetou para isso, a gente vai lembrar de Gênesis. Deus projetou para o ser humano um paraíso. Aí a nossa liberdade, né, o nosso livre-arbítrio e os nossos desejos, que muitas vezes são descontrolados, eles acabam trazendo esse sofrimento. Aí entra a morte. O mito, né, de Adão e Eva, né, a história lá de Adão e Eva, é fantástico para poder nos ajudar a entender essa relação. Deus quis um paraíso para a humanidade. Nós o perdemos. E a gente vai perdendo isso dia a dia, porque se a gente vai olhar assim, qual que é a causa do sofrimento atual, né, de quem está nos escutando agora, a gente vai ver que tem o traço, assim, olha, de uma escolha errada nossa ou a escolha errada de alguém que está aí no nosso círculo. Então, é interessante pensar tudo isso. Deus quer o paraíso, mas pela liberdade, que isso é dom de Deus, né, essa liberdade não é ruim, o livre-arbítrio, a gente perde esse paraíso. Então, Deus não quis que o ser humano morresse, sofresse. Deus quer a vida, Deus quer a felicidade, Deus quer o paraíso, e tanto que Jesus vem para nos oferecer de novo, né? A porta do céu aberta, a porta do paraíso, para que a gente saiba o caminho para onde chegar. É verdade, Padre. Quando o senhor fala isso, né, a gente fica pensando em Adão e Eva, oh meu Deus, nós estamos aqui pagando por causa da liberdade de outro, e é sempre assim, né, Padre? A gente vê muitas vezes a liberdade do outro que afeta toda uma família, né? Uhum. E exatamente o que vai mostrando assim na nossa vivência social. São escolhas assim erradas muitas vezes, escolhas infelizes, ou então alimentar desejos, né, paixões desordenadas, que são os vícios, e que vai trazendo sofrimento. Aí vale até a gente dizer, Moninha, não é só lá a culpa, a gente culpar foi Adão e Eva, é culpa de cada um de nós, né, que a liberdade está em nós. Então, a gente entender assim, olha, temos a responsabilidade, a nossa vida ela é um dom precioso, está nas nossas mãos, e a gente tem a responsabilidade de cuidar muito bem deste dom, fazer boas escolhas. Claro que tem coisas que não tem como evitar, mas quando chegar o sofrimento, a gente entender, isso não é o fim, né? A graça de Deus é muito maior do que qualquer angústia, qualquer sofrimento que a gente passa. Verdade. Padre, qual o significado que tinha a doença no Antigo Testamento? É muito interessante a gente entender isso, porque por várias vezes na liturgia vai acontecer uma situação assim, Jesus vai encontrar uma pessoa enferma, e aí vai ser sempre um gesto, ou retira, né, o demônio, ou oferece o perdão do pecado. Então veja, no Antigo Testamento, Moninho, e a todos que estão em casa, as doenças eram tidas como castigo, vamos dizer assim, castigo por causa dos pecados cometidos, seus e às vezes das gerações passadas.
dependendo, por exemplo, uma pessoa que nascesse com alguma enfermidade, as pessoas criam, né, acreditavam naquele tempo que ela nasceu com aquela condição por causa do pecado dos seus antepassados. Então, é interessante pensar, né, de todo esse contexto bíblico, e como isso lá era, como é que era a compreensão, para a gente poder entender quão grandiosos são os milagres que Jesus realiza, quando ele vai curar o cego de nascença. Olha, não é simplesmente um mal que a pessoa, um mal físico, né, que a pessoa foi curada ali, é de toda uma realidade espiritual e como que aquilo ali falava para as pessoas que viam, né, que estavam ali vendo o gesto que Jesus realizava. Um exemplo só para a gente entender. Então a doença era sempre sinal de castigo por causa dos pecados cometidos. E doenças muito graves, como, por exemplo, a infertilidade, né, pessoa que não podia dar à luz, pessoa que não podia falar, pessoa que não podia ler, né, era entendido que eram pecados muito graves, por isso, né, uma doença muito grave. Uhum. Então, essa era a compreensão, era assim que eles entendiam no Antigo Testamento. Uhum. Inclusive, padre, enquanto o senhor falava, eu lembro daquela passagem que perguntam para Jesus, daquele homem doente, quem pecou? Ele ou o seu antepassado, é isso? Do cego de nascença, perfeita lembrança, Moninha, porque as pessoas tinham essa compreensão. Como ele nasceu cego, quem que fez? Quem pecou? Ele não teve tempo nem de pecar, nasceu assim. Aí vai ter essa compreensão, os antepassados pecaram e ele nasceu. Essa era a compreensão, né, do que hoje a gente entende, a ciência já nos ajuda a entender o que é a doença. Né? O Uhum. pecado vai sumir em outra dimensão em que a gente precisa da misericórdia igualmente de Deus, mas lá no Antigo Testamento era assim. É o evangelho de hoje, né, padre? O que é mais difícil? Perdoar pecado ou dizer levanta e anda? E olha que fantástico o que Jesus faz. Ele trata justamente disso, olha. Ele vai tocar ali para as pessoas, né? Uma cura de um mal físico ou curar ali os pecados, né? E muitas vezes é tão mais difícil curar pecados na nossa vida, alcançar o milagre de um mal físico, muitas vezes é mais fácil que a gente se apega. Tem pecado que a gente se apega e não quer largar de jeito nenhum. Pecado de estimação. É, Padre, isso mesmo. quando fala que Deus é onipotente, isso significa que Deus pode fazer tudo? Então, é bonito essa reflexão, porque vai tocar de novo na nossa liberdade, porque a liberdade é algo fantástico para a nossa humanidade. Deus pode fazer tudo, e bem sabemos disso. Deus criou tudo o que existe. Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente, como vai dizer a teologia. Então, ele entender, Deus tudo pode. E é isso que e a gente tem que ter como referência também para alimentar a fé, principalmente diante dos nossos sofrimentos. Deus pode aliviar, né, os nossos sofrimentos, mas Ele nos dá a liberdade para que a gente possa buscar. Deus não vai infligir a nossa liberdade. Né? Se nós não queremos, né, igual tem muitas pessoas que não querem buscar a Deus, Deus vai insistentemente manifestar esse amor para que a pessoa se sinta cativada. Isso é bonito para a gente pensar, né, no cristianismo, na nossa experiência de Jesus Cristo, de Deus, porque é a adesão. Eu não sou católico porque eu sou obrigado. Não pode ser assim. Eu sou católico porque eu amo ser católico, porque eu quero ser católico. Então é uma experiência bonita da nossa liberdade. Deus pode fazer tudo. Né? E a todo instante vai mostrando seu amor para que a gente possa estar junto dele e ele agir, né, com esse tudo na nossa vida. Pois é, padre. Então, nesse contexto, né, que a gente fala que Deus pode tudo, Gálatas vai falar que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E muitas pessoas usam essa passagem para outro tipo de liberdade. Como usar essa passagem da forma como ela está falando? Pois esse versículo citado foi o de domingo, né? Que a gente celebrou do 13º domingo do tempo comum. É até um hebraísmo, né? Para poder dizer, é para a liberdade que Cristo nos libertou, uma redundância para poder ressaltar, para poder dizer da força da liberdade. Uhum. Essa liberdade, ela não quer dizer assim, olha, eu posso fazer tudo, que isso tem outro nome, isso é libertinagem. É também assim, pensando o que Paulo está querendo dizer, porque Paulo vai dar o sentido da liberdade nessa leitura. Ele vai falar assim, olha, a liberdade é sim cumprir a justiça, fazer o bem, estar atento às leis, né, a lei de Deus, só que é mais que isso ainda. A liberdade é a vivência do amor. E isso é fantástico quando Paulo vai dizer isso, porque de fato, se eu amo, e amo de verdade, tem gente que usa o amor para possuir as pessoas,
Se eu amo, eu deixo todo mundo livre perto de mim. Aí a liberdade vai me colocar dentro desse lugar assim, olha, eu vou estar ali junto da pessoa porque eu quero, porque eu me sinto feliz, que me faz bem. Isso é amor, isso é liberdade. Então é eu seguir a lei, a justiça, fazer o bem com caridade, com amor. Isso sim que é a liberdade. É diferente da libertinagem, que é eu fazer tudo que quiser e justificar. Realmente, como você bem lembrou, Moni, justificar aí os erros dizendo que é liberdade. Mas não é, é libertinagem. Muito bem. Deus onipotente, que pode tudo. Se Deus tudo sabe, onisciente, tudo pode, onipotente, por que então que ele não evita o mal? Então, qual que é a origem do mal, né? A gente pensar assim, porque realmente Deus tudo sabe e tudo pode. Por que então não evita, né, o mal? Veja, o mal é fruto, né? O mal é fruto das escolhas que a gente faz, das más escolhas. E aí tem algo interessante a gente pensar assim, olha, são mais de 7 bilhões de pessoas neste mundo. Então são mais 7 bilhões de quereres, de desejos, e desejos que são conflitantes. Aí, quando esses desejos são conflitantes, nasce o mal, nasce o conflito, a guerra, como, por exemplo, a gente está vendo no mundo. Então, vão nascendo essa realidade de mal. É interessante pensar assim, olha, muito disso está assim, Deus quer que a gente viva bem, viva em paz uns com os outros, mas os nossos desejos, nossos quereres, muitas vezes vão me pôr em conflito com as pessoas. E eu entro em conflito por coisa pouca, às vezes por causa do vizinho, né, que fez um barulho a mais que eu não gostei, eu vou e começo a brigar. Então veja que o mal está sendo escolha nossa. Deus quer que a gente viva bem, Ele pode tudo, sabe tudo, mas a todo instante a gente está escolhendo diferente, né, daquilo que Deus vai nos mostrando. É Jesus é a verdade. revelação plena do Pai, mostra o caminho que a gente precisa seguir. É. É verdade, que ele entre na nossa vontade, né, padre? Que a nossa vontade esteja alinhada com a dele. É o grande caminho, a gente entender que o nosso desejo tem que estar alicerçado em uma realidade maior, que é a palavra de Deus, que é esse amor de Deus. Padre, evangelho de amanhã. Mateus, Jesus passa e fala com Mateus, segue-me. Mateus larga a coletoria de impostos, segue Jesus, leva Jesus para casa. Jesus senta na mesa com os pecadores e publicanos e os fariseus começam a falar que ele fica sentado na mesa com os pecadores. E Jesus fala que o são não precisa de médico, mas o doente precisa, que ele veio para os doentes. Pergunto para o senhor, por que Jesus revelou tanto interesse pelos doentes? Moni, antes de responder, as suas perguntas são interessantes, você sempre traz os evangelhos, o de ontem, o de hoje, o de amanhã. Eu não tive nem tempo de olhar o de amanhã ainda. Obrigado pela lembrança que vai ser esse evangelho. Mas é bonito trazer essa dinâmica, porque realmente Jesus tem interesse todo especial pelos doentes. E essa fala, né, eu vim é para quem precisa, né, o médico vai é para quem está doente. Né? É mostrar assim, olha, essa face de Deus que é pura misericórdia, que insiste, aí a gente volta até nas perguntas anteriores, que insiste em cuidar de nós, insiste em mostrar um outro caminho. A gente às vezes pensa que está sozinho diante do sofrimento, né, das dores que a gente enfrenta, mas não. Jesus está todo instante querendo nos dar a vida nova. Né? Por isso que ele insiste. Né? Está sempre presente, mostrando seu amor, mostrando a sua bondade, mostrando a sua misericórdia. Então é muito bonito isso. Vale até a gente, ó, quem está em casa e está passando por esses momentos de dor, de sofrimento, é saber que nessa hora nós não estamos sozinhos de forma alguma. Deus tem muito interesse, Jesus tem muito interesse em nós, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, porque Ele nos quer dar vida nova, felicidade, nos quer dar um momento novo. Maravilhoso. Padre Wellington, suas considerações finais e sua bênção. Eu ficaria a manhã inteira conversando com o senhor, mas o nosso tempo, ó. Acaba. Agradeço a oportunidade de estar mais uma vez junto contigo, Moninha, com todos que nos escutam em casa. E que a gente hoje crie um pouco mais de esperança, né? A gente está vivendo um tempo que está tendo sofrimento para todo mundo. Covid aumentando demais, né? A pobreza, o desemprego, esperança. Deus está ao nosso lado, Ele insiste em nos mostrar essa dinâmica do amor para que a gente vença aí, né, as nossas doenças, os nossos ódios. Que a bênção agora de Deus possa ajudar a fecundar o coração para buscar esse novo caminho.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.